bem-vindo! Cheguei! Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora e educadora musical e quero te dar umas boas-vindas em mais um episódio do nosso Diário Posso Tocar, que já está na terceira temporada. É aqui nesse quadro, onde a gente senta para conversar ao vivo, num papo direto, reto e franco, sobre as coisas do nosso dia a dia musical, da nossa intimidade, dos nossos desafios, dos nossos anseios, nossas expectativas, nossas superações, enfim, sobre tudo que envolve o nosso crescimento musical, para que de fato nessa troca de conhecimento aqui, nessa troca de experiências, a gente possa se sentir cada vez mais motivado, determinado e com conhecimento para crescer e impulsionar o nosso domínio instrumental 10 vezes mais rápido do que a gente faz hoje, nutrindo o nosso conhecimento e a nossa habilidade musical. Então, seja novamente muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje o tema que eu escolhi para esse bate-papo é o seguinte: eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu não tô, se eu tô tocando certo ou não. Como que eu faço? Eu não sei se eu tô tocando certo ou não. Eu trouxe esse tema para conversar porque ele é muito pertinente e muito real no nosso processo de desenvolvimento musical. Quando a gente começa a estudar, a gente tem sempre essa dúvida de cara, assim, né? Não sei se eu tô tocando certo ou não. Como é que eu faço agora? E aí? Bate isso em todos nós. Então é por isso que eu resolvi trazer esse papo pra gente conversar aqui antes. Porque eu vou te ensinar, eu vou dividir com você estratégias para que você possa nutrir a tua consciência e a tua independência musical. Porque uma vez que tem consciência, você tem independência, você começa a ter saídas para essa angústia. Você não fica mais nessa dúvida se está tocando certo ou não. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje, ok? Porque para começar, a gente tem que pensar que essa dúvida, eu não sei se eu tô tocando certo ou não, o que eu faço? Eu fico repetindo esse exercício dessa forma mesmo, será que tá certo? Será que não tá? Eu acho que não tá, eu acho que eu não sou boa. E aí você fica começando a nutrir essas frases que você fala pra você mesmo, que são sempre frases que vão te derrotizando, né? Te deixando cada vez mais inseguro, mais insegura. Isso é muito natural e próprio de uma falta de maturidade, próprio de quem está começando, entendeu? É natural, quando a gente começa nossos estudos musicais, a gente não tem essa confiança, a gente não tem essa certeza. Então, ponto final, isso não é uma coisa que só você sente, é uma coisa que todo mundo sente. Mas o ponto crucial, assim, é que a gente tem que saber o que eu vou fazer diante disso. Porque o que a gente não pode é ter uma prática onde você fica ali uma semana estudando o seu repertório e fica com essa sensação de segurança na semana inteira. E daí você fica esperando passar uma semana para você poder voltar à aula e mostrar para o seu professor, para ele te dar um feedback, para ele te dar um retorno se você está acertando ou não. E eu digo que você não pode fazer isso porque você está gastando um tempo precioso de uma semana onde você pode estar automatizando erros nessa insegurança que você tem, você pode estar sim errado. E aí você ficou ali automatizando erros e é uma perca de tempo precioso, porque depois você vai ter que refazer tudo e vai ter que retrabalhar condicionamentos musculares, que são coisas bem chatas de se fazer. Então, o que a gente tem como ponto principal é, ok, isso é natural para todo mundo, mas como que eu vou reverter, como que eu vou sair logo dessa fase, dessa incerteza e vou ganhar essa maturidade musical para sair fora disso? Porque, Daiane, eu preciso mostrar para o meu professor, eu não sei direito, eu não sei medir se eu tô certo ou não. Sabe, isso não tá nada errado você sentir isso. É natural do seu crescimento, do seu processo de amadurecer musicalmente, você tá nessa sensação. Mas o fato é que você precisa nutrir o teu conhecimento musical. Você precisa entender a lógica musical, porque quando a gente tem essa dúvida, quando a gente tem essa angústia de falar, eu não sei se está certo ou não, fica claro que você não entendeu a lógica musical, você não entendeu os porquês, os princípios de tudo que está ali. Por que tem que ser feito daquela forma, por que está escrito daquele jeito, por que está esse dedo aqui, esse outro aqui, mas como que eu toco isso, o que eu faço com essas informações? Quando você não entendeu esses princípios, essa lógica, você se sente nessa insegurança. Então, o ponto principal é que você tem que saber que
que nada na música vem do nada e nada tá ali sem um porquê. Tudo tem um princípio. A música é uma linguagem e ela é uma linguagem muito bem definida, muito bem estruturada. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica. E o que você tem é que ter acesso a uma educação que te permita conhecer essa lógica, entender esses porquês. Você tem que buscar isso. Você tem que entender o porquê que está tudo ali. Quando você começa a entender esses princípios, essa lógica da organização, você sai de um estudo que é aquele estudo mais inocente, onde você aprendeu apenas a repetir movimentos, a fazer, faça assim com esse dedo, faça assim, faça assado, que você aprende a tocar essas notas e aprende a tocar essa música. Esse tipo de estudo, quando a gente entra para fazer aula e o nosso professor nos ensina por repetição, que também pode ser uma etapa dele, sabe? Pode ser que ele está começando por essa estratégia de repetição e lá na frente ele vai te dar um pouco mais de independência. Ok, mas esse tipo de estudo, ele te amarra em ter que ter um modelo para você imitar, para você copiar. Isso pode ser uma etapa, mas você tem que sair dessa etapa. A gente tem que ter acesso a uma educação que realmente te ensina a pescar o peixe, que não fica te dando o peixe pronto. Porque se você toda hora recebe o peixe pronto, se seu professor te fala, faz assim, faz assado, faz assim, faz isso, repete assim só, e ele fica te entregando o peixe pronto, você aprende a pegar aquele peixe, mas você não aprendeu a pescar. Então você fica cada vez mais inseguro e mais dependente do seu professor, porque você não tem consciência de como fazer aquilo sozinho. Você não entende como que o seu professor sabe. Ele sabe porque ele é professor. Não é bem assim. Você não entende os princípios que ele tem, que ele conhece. Você precisa entender esses mesmos princípios. Então você começa a ter condições de se posicionar no seu momento de estudo com muito mais, num processo muito mais ativo, num processo muito mais reflexivo. Então esse é o ponto principal. Você tem que buscar esses porquês, você tem que entender essa lógica e esses princípios. Nesse sentido, como que você faz? Como que eu faço, Dani, para ter essa independência musical? Para eu não precisar ficar uma semana inteira estudando, para depois eu chegar lá e mostrar para o meu professor, para ele me falar se está certo ou se está errado. Como que eu faço para reverter isso e para que eu possa realmente conseguir ter uma semana de estudo musical proveitosa, que rende? Alguns passos eu separei aqui, eu quero dividir com vocês. Alguns passos são cruciais. Primeira coisa que você tem que ter, você tem que sempre saber que você tem que ouvir muito aquela música que você está tirando. Você tem que ouvir, você tem que conhecer aquela música. Você tem, inclusive, que ouvir diferentes versões dela, porque quando você ouve a música, você cria a imagem mental de como ela deve soar. Então você tem que ouvir muitas e muitas vezes, tem que ganhar naturalidade com a sonoridade, como é aquela música. E você tem que ouvir, por exemplo, num contexto de um ambiente, como uma música de fundo. Você está fazendo outra coisa. Eu estou lavando o carro e estou ouvindo aquela música. Ou estou lavando louça e estou ouvindo aquela música como uma música de fundo que está no ambiente. Mas você também tem que ouvir de forma concentrada. Parar, colocar um fone de ouvido, se possível, é melhor. Se não vai colocar fone de ouvido, parar, prestar atenção na execução, ouvir vários músicos tocando, como eles executam, você presta atenção, você analisa. Isso faz você criar a imagem mental de como aquilo deve soar. Depois, um segundo passo é quando você está estudando, você tem que criar o hábito de se gravar. Então você estuda, você está ali tocando, aí você pega uma hora e fala, deixa eu gravar como é que eu estou tocando. Por quê? Porque nesse momento que você se grava, você tem condições de comparar o que você está tocando com aquela imagem mental, daquela referência que você memorizou, de tanto ouvir a sua música. Então, nesse momento, você começa a ter condições de perceber se você está fazendo igual ou não. Quando a gente não se grava, a gente acha que a gente também percebe, mas não percebe, é diferente. Quando a gente está tocando, muitas vezes a gente está se guiando pela imagem mental e não está prestando atenção no que está saindo de verdade na sonoridade. O resultado é outro. E a gente não percebe, isso é muito louco, mas a gente não percebe. Então você se grava e aí você compara com a imagem mental que você tem de como deveria soar. Então, claramente, você começa a reconhecer se está certo, se não está. Agora, um terceiro ponto muito importante. Você tem que nutrir o teu conhecimento musical da lógica, da estrutura que está sustentando a música que você está estudando.
Conhecer essa lógica, essa estrutura, pressupõe que você entenda sobre os princípios da teoria, os princípios da harmonia, porque são princípios que regem aquela composição. São princípios que fizeram o compositor ter aquelas ideias e organizar aquelas notas daquele jeito, aqueles acordes, daquela sequência, por que ele usou esses acordes. São princípios que vão regendo a organização da música. Você precisa estudar isso, porque isso vai te dar condições de você entender o código, saber o porquê que tem que ser daquele jeito. Você não precisa que alguém toque para você saber, você sabe que é daquele jeito, você entende a lógica que está ali por trás. E tem, assim, uma outra referência. Você tem, inclusive, que estudar esses princípios de forma aplicada, porque, olha só, existe uma diferença entre você estudar teoria e estudar harmonia como um campo de estudo isolado ou como um campo de estudo aplicado. Então, o que eu estou querendo dizer? Você pode estudar a teoria, a harmonia, esses princípios da organização musical, independente do que você está tocando. Você tem um horário seu de estudo, você está estudando, e isso é diferente de você estudar de forma aplicada, ou seja, você percebe que aqueles pontos aparecem naquela música e daí você foca para buscar o que isso significa, por que está essa estrutura aqui organizada desse jeito, por que é essa e aquela e aquela. Ou seja, você conecta o estudo teórico na aplicação daquela música, de tudo que existe no campo da teoria, da harmonia, do contraponto, enfim, das relações tonais de organização ou não tonal, enfim, da música. Você estuda o que está aplicado ao que aparece ali. Se você estuda a teoria e a harmonia em separado, e se esse estudo da teoria e da harmonia não for vivenciado, esse é o ponto principal. Se ele não for vivenciado, no seu corpo, se é um estudo no papel, dificilmente esse estudo você conecta com o que aparece ali depois. Dificilmente você leva para a teoria aplicada, para aplicar no que aparece. Então, dificilmente você faz o link entre as duas coisas e você vai ganhando consciência dos princípios. Estudar a teoria e a harmonia em separado, fora de um repertório, de uma música, funciona apenas quando esse estudo é vivenciado. É para construir em você referências internas no seu corpo de como aquilo se processa, de como aquilo se organiza, de como eu posso manipular esses materiais, de como solfeja aquilo fica interiorizado no seu corpo, para que depois você faça a conexão. Se já não tem isso, se é só no papel, dificilmente você vai fazer. Então a gente tem que estudar os princípios da teoria, da harmonia, para ganhar essa consciência da estrutura, dos porquês de tudo que está ali. E, se possível, tem que fazer isso conectado com a prática, conectado com assuntos que aparecem naquela música. É por isso que é muito importante a gente nutrir a nossa habilidade musical para que a gente tenha condições de olhar essa música com um pouco mais de maturidade, olhar analisando ela, entendendo ela. A gente não faz isso logo no começo do nosso estudo musical. Demanda um tempo para que a gente possa ganhar essa maturidade, para que a gente possa entender esse universo de coisas, que é um universo amplo de coisas que compõem a linguagem musical, mas que depois a gente possa reconhecer e aplicar nela. Por isso que eu disse que é super normal você se sentir com essa dúvida, e todos nós nos sentimos, será que eu estou fazendo certo ou não? Mas você vai saindo dessa dúvida conforme você vai nutrindo a tua independência ao entender esses porquês. Entende? Um outro ponto é que você vai buscar o seu professor após uma semana de estudo para que ele possa lapidar a sua técnica, para que ele possa cuidar e te dar orientações do ponto de vista instrumental, técnico mesmo, de correções motoras, de orientações musculares, de como que faz assim para você melhorar a sua técnica. Então você já entende os princípios e você vai buscar essa lapidação técnica, vai focar nessas orientações que são muito importantes para que você tenha o olhar de como executar bem aquilo que você já entendeu a lógica. Entende? E aí fecha num outro ponto que eu acho que é simples e muito importante, que é o seguinte: grava essas orientações técnicas que o teu professor está te dando. Porque nós não fazemos isso, não temos esse hábito.
a gente nem anota as orientações técnicas dele e, quiçá, gravar. A gente não grava. É tão simples isso. Mas quantas vezes eu te pergunto, quantas vezes você fez isso na aula? Seu professor está executando uma coisa para você, te mostrando um modelo técnico de como fazer aquilo. Quantas vezes você parou e falou, peraí, deixa eu gravar, que eu vou assistir essa gravação para eu prestar atenção nesse movimento da minha mão, no movimento da palhetada, de como eu seguro a baqueta. Eu vou prestar atenção em como que eu faço essa independência muscular aqui durante o meu estudo em casa. Então, você não grava isso e, às vezes, você anota para poder lembrar. Na maioria das vezes, muitos alunos não anotam. E aí você chega em casa e você fica tentando lembrar. E você fala, como é que era mesmo? Como é que era mesmo? Mas se você chegou em casa e passou 2 dias depois da aula e não tocou nesses 2 dias, vai tocar no terceiro, você já esquece. Não é o mesmo nível de precisão. Então é uma coisa muito simples. Grava. Grava a orientação técnica, a lapidação técnica que o seu professor está fazendo, sabe? Grava isso. A Todinha está querendo vir participar aqui da live. Grava isso para que... Não precisa, obrigada, viu? Que você tenha em casa uma referência de como conseguir lembrar em detalhes aquilo que o teu professor estava te orientando tecnicamente. Assim, você otimiza o processo, não perde tempo tentando lembrar e você acaba perdendo detalhes importantes nisso, tá bom? Isso são 5 passos que eu passei aqui para você, para te guiar, para ir ganhando independência, maturidade e independência do professor, para que você possa logo tomar a decisão de se eu estou certo ou estou errado no que eu estou fazendo aqui. Mas o ponto principal é entender a lógica musical. Você tem que entender a lógica de organização que dá sustentação para tudo aquilo. Entendendo a lógica, você já passa a ter um automatismo de não ficar uma semana toda praticando para depois ver se está certo. Você já sabe se está certo ou não. Você se posiciona de maneira diferente. É muito bacana isso. O Todinho quer participar da live, vem cá com a mamãe, vem? Então, você pode também nesse momento estar falando assim, mas Daiane, você está falando muito de ir lá com o professor e tal, mas eu não tenho professor. Eu sou autodidata, eu não tenho um professor para ir, para ele lapidar, para ele me dar essas orientações, eu faço um caminho autodidata, sozinho aqui, eu estudo pela internet, como que eu vou fazer? Então, se esse é o seu perfil, se musicalmente você tá nesse perfil de autodidata, eu vou falar com você, especificamente com você. Já, eu tenho dicas que eu separei para você também, tá? Não me esqueci de você, porque existe uma galera enorme hoje em dia que faz um caminho autodidata, ok? Não só hoje em dia, mas mais hoje em dia, porque a internet favoreceu isso, muito. Então eu vou falar com você já. Mas o fato é que eu quero que a gente tenha consciência nesse momento que, para que eu possa ter um rendimento semanal do meu estudo musical, um rendimento legal, para que eu sinta que eu evoluí em uma semana de estudo, você não deve ter as seguintes posturas. Você não pode ficar tocando de forma papagaio, tocando de forma inconsciente, apenas cumprindo uma tabela de estudo, uma disciplina de estudo. Tá certo que ao cumprir uma disciplina de estudo, você está formando em você o hábito da disciplina, da frequência de estudo, e isso é bom, ok? Mas você ficou uma semana num estudo passivo, onde você ficou repetindo apenas movimentos para aprender a fazer aquela música assim, mas você não ficou em casa reforçando os movimentos corretos. Você não ficou em casa ensinando ao seu corpo tudo aquilo que você já entendeu como tem que ser e que você sabe que só precisa de uma dedicação ali, de um tempo natural de alguns dias para que o seu corpo comece a dissociar esses movimentos e a te obedecer, a controlar aquilo tudo. Você tem que pensar que você jamais deve ficar assim, paciente, fazendo a sua parte, e isso no sentido assim, de ficar nutrindo a tua insegurança, a tua incerteza, a tua dependência, para depois voltar lá e perguntar para o professor se está certo ou está errado. Jamais. Se você fizer isso, a sua semana não vai ser uma semana de alto rendimento musical. Você vai ter perdido um tempo precioso. A música, ela é uma oportunidade que nós temos de educar o nosso corpo para dominar
múltiplos movimentos, mas movimentos que são baseados em princípios. A música, ela não é que nem um problema de matemática que você resolve e aí depois você fica esperando para conferir se acertou ou não o resultado. Não existe isso. Não é assim que você vai perceber que a tua capacidade musical está deslanchando, que você está nutrindo a tua capacidade musical mesmo. Você tem que ter uma clareza de como ela é, de como ela deve ser, você tem que ter essa clareza interna de como que deve ser, como deve soar, como eu devo alcançar aquilo, e aí você vai trabalhar durante a semana em torno daquilo, de como alcançar aquela coordenação, que eu já sei como é que é. Então eu não tenho dúvida se eu estou fazendo certo ou errado. Eu simplesmente sei que eu estou fazendo certo ou errado. E se eu estiver fazendo errado, eu vou buscar, por meio das gravações que eu fiz com o meu professor, por meio dos princípios que eu conheço, eu vou buscar educar o meu corpo por metas de estudo, por estratégias de estudo, para alcançar o resultado certo. Se eu estou já fazendo certo, eu sei que eu vou buscar a lapidação desse movimento para atingir uma performance, uma sonoridade cada vez melhor. Então, você sente um rendimento, um aproveitamento semanal muito maior e tem que ser assim. Tem que ser assim, você não vai fazer um problema de matemática e vai ficar esperando um gabarito para ver se acertou ou não. Não pode ser assim. Nós temos que ter um posicionamento mais maduro diante da nossa construção da habilidade musical. Nós precisamos nos colocarmos de forma ativa. A gente tem que lembrar que a música é uma oportunidade de ensinar o nosso corpo a dominar esses movimentos que são logicamente organizados. Então eu preciso ter a oportunidade de fazer isso na minha semana. Ensinar o meu corpo a coordenar esses movimentos, dissociando membros, né? Fazendo essa mão fazer uma coisa, essa mão fazendo outra. Mas o que eu preciso é ter um espírito curioso, um espírito investigativo, um espírito que quer buscar além, que quer ir além do que o meu professor me ensinou, do que eu estou vendo aqui. Eu não posso ser passiva, não posso ser paciente. Não no sentido de... A paciência ela é boa, mas ela é perigosa quando a gente fica numa coisa assim, muito... Ah, tá tudo bem, deixa, eu vou praticar assim, na semana que vem ele me ensina. Não é porque a gente está numa corrida contra o tempo, não é isso. É porque a música é uma habilidade que parte da repetição de movimentos. E se você repete movimentos errados, você passou uma semana repetindo movimentos errados. Vai ser uma chatice corrigir esses movimentos depois. Então não é porque você está numa busca desenfreada, é porque você ficou desensinando o seu corpo, se é que existe essa palavra. Você ficou ensinando um caminho errado. Você vai ter que fazer todo um outro automatismo depois. Você vai ver o quanto isso é chato. Então é melhor não, entendeu? Nós devemos ir além, a gente tem que não estar conformado, a gente não pode ser conformado, entendeu? A gente não pode ser conformista, assim, de querer, tá bom, depois ele me ensina. Não, a gente tem que ir além, a gente tem que ser curioso, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar soluções para o que está ali, naquele momento aparecendo naquela música, buscar soluções, investigar, pesquisar, buscar as respostas, mas claro... Eu preciso falar um outro ponto aqui, que é perigoso. Que quando nós também desenvolvemos esse espírito curioso, de ir além, de querer aprender, de buscar essas respostas, para que a gente torne a nossa semana uma semana mais proveitosa, para que a gente chegue lá no professor e mostre para ele os resultados que a gente adquiriu, e, enfim, a gente tem que ter o cuidado de controlar o nosso foco e a nossa energia. Porque senão a gente começa a fazer um monte de pesquisa, um monte de estudo, começa a estudar um monte de coisa, porque a música é um universo de estudo e há uma imensidão de coisas para estudar. A gente começa a estudar tudo isso e se perde do foco. Para que a gente está estudando tudo isso nessa semana se tudo isso não está aplicado nesse repertório? Tudo isso vai fazer crescer a minha habilidade? Vai, mas tudo isso está dispersando o meu foco da minha meta de estudo. Eu vou crescer a minha habilidade da mesma forma se eu estiver focado. Na verdade, eu vou mais direcionado, porque eu vou seguindo uma rota. E a minha rota é a minha meta naquela música. Então, a gente precisa ter cuidado, porque eu também percebo perfis de pessoas assim. Pessoas que são curiosas, que são investigativas, que têm sede de conhecer e têm dificuldade de foco. E aí se perdem. E quando vê, passou um mês e evoluiu pouco. E por que evoluiu pouco? Porque dispersou energia, porque dispersou foco, gastou tempo.
tempo que a gente também é precioso hoje em dia, gastou tempo em outros estudos e a meta que tinha ali daquela semana não cumpriu. Então, ao ter um posicionamento mais maduro no nosso estudo, isso envolve que a gente tenha sempre consciência de objetivos, meta, o que eu quero alcançar com esse repertório, o que eu preciso fazer para alcançar com esse repertório, como eu me posiciono assim. Então, eu preciso ter esse cuidado, tá bom? Você tem que ser investigativo, você tem que ir além, você tem que buscar as respostas, você não pode se contentar. Às vezes tem questões ali que o seu professor não sabe te orientar, então tudo bem, ele não sabe, ninguém dá o que não tem, ele não pode dar uma resposta que ele não sabe. Ok, você não precisa aceitar essa não resposta, você pode buscar isso, vai buscar, vai investigar, vai pesquisar, mas apenas quando isso está dentro do teu foco. O meu foco é alcançar isso aqui. Então, tem que ter um posicionamento muito maduro. A gente já fez bate-papos aqui. E se você está assistindo agora e não assistiu isso, pode escrever aí nos comentários e falar: eu quero ver essas aulas que você falou sobre foco, objetivo. Como assim? Como assim eu vou ter foco, vou ter objetivo? Como que eu estabeleço foco, objetivo, meta naquele repertório de estudo? Deixa nos comentários que eu te mando o link dessa aula, tá bom? Para que você aprenda a gerenciar a sua ansiedade e canalizar ela de forma consciente e então gradativa. E aí você tá direcionado, tá nutrindo a tua habilidade musical, tá tendo condições de saber se tá certo ou tá errado, e você vai perceber que essa semana é proveitosa, muito proveitosa. Mas, Daiane, eu sou autodidata, tá? Eu faço o meu conhecimento, eu construo o meu conhecimento musical e eu não tenho um professor do meu lado, um professor físico aqui do meu lado, tá? Eu me viro para aprender. Então, é mais difícil para mim, não é? É mais difícil eu saber se estou fazendo a coisa certa ou errada. E olha, eu vou te dizer uma coisa clara. Não é mais difícil para você. Não é porque você faz um caminho autodidata que para você é mais difícil que para o outro que está iniciando com um professor do lado. A dificuldade é a mesma. Na verdade, o desafio do autodidata é que ele está trilhando uma caminhada por conta própria. Então, o desafio do autodidata, na verdade, está em conseguir descobrir qual é o caminho que seria o caminho melhor, o caminho mais sem pedras. Esse é o desafio, essa é a dificuldade. A dificuldade está, na verdade, porque você está trilhando o caminho mais difícil por estar sozinho, porque não tem um professor pegando na sua mão. Então, isso é natural. Isso qualquer um sente. Eu senti quando eu aprendi, sinto até hoje, quando eu aprendi acordeon. Acordeon eu fiz totalmente autodidata, não tive nenhum professor com nenhuma aula presencial comigo, ok? Eu tive que descobrir os caminhos técnicos onde eu pudesse ter as respostas, ok? Então é natural, quando a gente está ali, a dificuldade não vem de você ter ou não um professor, vem de você estar trilhando um caminho que nem sempre é o caminho que vai tirar as pedras da sua frente. Você vai acabar pisando e tropeçando em algumas para descobrir caminhos que já estavam limpinhos, sem pedras. Então, o que você precisa, assim como todos nós, como todos os alunos que também fazem aula com o professor físico, é nutrir a tua habilidade musical, muito. Você precisa despertar o teu conhecimento musical nutrindo o conhecimento dos princípios. Igual a qualquer outro, você precisa entender o porquê daquilo ser ali, porquê disso aqui, qual é a razão, quais são os porquês. Você precisa buscar isso. E eu já estou te dando esse caminho. Você precisa nutrir, você precisa estudar campos da teoria, da harmonia. Você precisa entender a lógica de organização estrutural, formal, das texturas, do contraponto. Você precisa entender isso. E você vai precisar colocar a sua escuta, o seu ouvido como o seu professor. Então, todos nós precisamos escutar muito e usar o nosso ouvido como uma referência. Mas você precisa mais ainda, porque você não vai ter alguém chamando a sua atenção falando: ó, escuta esse som que você está fazendo, escuta bem esse ritmo que você está fazendo. Não vai ter um professor que vai pegar na tua mão e vai te chamar a atenção do seu ouvido para você perceber isso. Então, o seu ponto principal de aprendizado vai ser o seu ouvido. Você vai ter que colocar a sua escuta, a sua análise, a sua comparação de resultados como seu professor. Você precisa ter muito essa prática de ouvir, de analisar, para alcançar esses resultados. Todos nós precisamos, ok? Todos nós. Mas você não tem outro caminho. Você precisa disso
porque você não tem outro caminho mesmo. Então vai ser esse o seu caminho. Você vai ter que desenvolver a sutileza, o refinamento de comparação auditiva mais rápido do que os outros que estão com o professor do lado, para alcançar os seus resultados. Pela necessidade, entendeu? É mais ou menos como quando a gente perde um sentido, a gente aguça outro, né? Perde a visão, aguça a audição. Por quê? Porque não tem outra opção, então vai aguçando, você vai aguçar mais rápido a sua escuta, você vai perceber isso. Mas você precisa nutrir a tua habilidade musical do mesmo jeito. Você precisa entender os porquês, os princípios, antes de tudo, do mesmo jeito. E depois, você vai ter que buscar também as orientações técnicas, nutrir o teu domínio, a tua consciência instrumental. Você vai ter que fazer esse caminho de pesquisas também o tempo todo, de como é que soluciona, como é que eu busco, como é que eu faço, porque você já entendeu os princípios da música. Agora, como que eu faço? Então, quando eu estava começando o estudo do acordeon, uma primeira angústia técnica era: como que eu abro esse fole? Que hora que eu abro, que hora que eu fecho? Como é que eu controlo isso aqui? E é uma questão técnica aplicada naquele instrumento, no acordeon. Essa resposta eu não encontro numa abordagem teórica, harmônica, não diz respeito a um conhecimento da linguagem musical, diz respeito ao conhecimento da linguagem do instrumento. Então você vai ter esse caminho ainda para percorrer, porque você não está com um professor do seu lado. Ok? Mas não é um caminho assim, uau, impossível. Não, se fosse impossível eu não teria aprendido. Se fosse impossível não tem tanta gente que aprende ali pela internet, ok? Só quero dizer com isso que falar assim, Dani, mas eu sou autodidata, para mim é muito mais difícil saber se estou fazendo certo ou se estou fazendo errado. Não é bem assim. Não é bem. O que é mais difícil é porque você está trilhando o caminho mais difícil, o caminho das pedras. Porque você não está sabendo como nutrir, mas eu estou te falando. Nutre a tua habilidade musical, entende os porquês, apoia-se no teu ouvido e depois busca, você vai ter que buscar muitas respostas da sua camada técnica, buscar muito. Você tem que ter esse espírito investigativo, você tem que ter curiosidade, você tem que ter essa vontade de aprender, não se conformar, não ficar acomodado, entendeu? Essa é a palavra, acomodado. A gente fica acomodado, esperando que as coisas venham até nós. Você vai ficar perdendo semana atrás de semana. E aí, quando você vê, passou um semestre, você fala, nossa, aprendi quase nada. Tá bom? Ok? Então, assim, para resumir esse nosso bate-papo aqui, você precisa lembrar sempre, eu preciso entender os porquês. Se eu não entendo o porquê de cada coisa estar ali na música, o porquê esse acorde veio depois desse, por que essas figuras apareceram, por que esse ritmo é assim, por que eu tenho que fazer o dedo assim para poder realizar esse som melhor? Os porquês do ponto de vista musical e os porquês, inclusive, os porquês técnicos. Você tem que entender esses porquês. Se você se contentar com o raso, com o acomodado, com eu ficar cumprindo uma tabela só de disciplina, para voltar uma semana depois, para o meu professor poder avaliar se eu fiz certo ou errado, você perdeu a oportunidade essencial que você tem durante o seu estudo da semana, o seu estudo musical, que é educar o seu corpo para atingir coordenações, para que você volte lá com o seu professor e mostre para ele os resultados que você teve. Você vai ter resultados. É esse que tem que ser o nosso foco. Você volta para mostrar os resultados e para estar aberto para ter as propostas para as novas metas dos próximos resultados, dos próximos avanços musicais. E aí você volta para casa muito consciente de novo e vai estudando, já entendendo os porquês, como deve ser. Você vai trabalhando as coordenações necessárias, muscularmente falando e tal, para que você consiga, de novo, em uma semana, atingir, alcançar aquela meta e mostrar os resultados para o seu professor. Se você se encontra num momento onde você tem consciência dos porquês, onde você trabalha na semana com metas, mas você não consegue mostrar os resultados para o seu professor, fala, Dani, mas eu não consigo chegar e mostrar resultados. É porque esses resultados, essas metas estão fora da tua realidade, estão metas muito altas. Estão querendo que sejam muitas metas de uma vez, coisas que não são a realidade. Tem que colocar um pouco mais o pé no chão, tem que assentar as metas melhor ali, tem que fazer isso ficar mais palpável. Porque todos nós conseguimos, quando a gente tem esse estudo consciente, a gente consegue em uma semana alcançar metas, sim. Agora, quando não está conseguindo, é que essas metas estão muito grandiosas. Tá overload de metas, tem muitas metas.
Então, a gente precisa reavaliar isso, porque é esse o nosso foco. Nós temos que nutrir a nossa habilidade musical, o nosso conhecimento musical, para que a gente possa ganhar independência, não ficar dependendo do professor o tempo todo. É natural que a gente tenha uma referência, um professor para nos guiar, um modelo, mesmo quando a gente é autodidata. Autodidata não aprende sozinho no quarto olhando para a parede. Vai buscar o conhecimento e tem um professor ensinando online, mas tem alguém ali, entendeu? Autodidata é que ele está buscando. Então a gente tem um modelo, mas a gente tem que ir cortando esse cordão umbilical. Conforme a gente vai caminhando, a gente tem que ganhar maturidade e independência para não precisar mais dele, ok? A gente vai, na verdade, precisar dele para outros níveis, vai subindo o nível, né? Você tem que ficar independente nesse nível aqui do seu professor, sobe o nível, bom, preciso da referência dele nesse outro nível aqui. Consegui, fiquei independente, preciso, e aí você vai caminhando até que você caminha, se identifica tanto que você desenvolve uma alta habilidade e fala: bom, eu sou um profissional na música, eu não preciso mais do professor, porque eu já fui superando níveis, fui ficando independente. É assim que deve ser a nossa jornada pela música, buscando independência. Não saber se está tocando certo ou errado vale apenas no começo. Eu digo vale não, é comum no começo, é aceitável no começo, mas depois não. Ficar isso, eu não sei se estou fazendo certo ou errado, não. Isso já é um sinal de que você tem que estar errado ali o seu processo, de que você tem que buscar uma nova forma de construir a sua habilidade musical, ok? Muito bom! E é isso aí, a gente se encontra então, combinado? Ó, fui! Um beijão pra todo mundo! Tchau, turma! Fiquem com Deus, hein?